Odivan deixou o Náutico, se transferiu para o futebol da Indonésia. Jogador de 26 anos, enfim. Matéria aqui de Cláudio e João Grilo. Né? Oi? Tá proibido, né? Tá proibido, totalmente. Lógico. Tá deixando. Quem confirmou foi Edgar Montemor. Confirmou o desligamento. Disse que o Náutico não vai ao mercado repor a saída. Disse que foi uma boa saída para o clube e não falou se houve compensação financeira. Ele tinha renovado o contrato com o Náutico até o fim do ano. Uma boa saída para o clube. Meu irmão, vê só. Todo mundo sabe que ninguém ganhou dinheiro com o Odivan. Aí a gente tá aqui há 2 anos falando, meu irmão, por que o Odivan tá no Náutico? Aí a turma renova com ele agora há pouco. E diz, meu irmão, renovado com o Odivan. Aí agora ele sai, aí a turma do Náutico tem um sincericídio. Foi bom pro Náutico. Foi bom porque ele foi embora. Ele saiu de graça. Foi bom porque ele foi embora. Ou talvez, nesse período dele machucado, ele não tenha recebido alguma coisa e fez um acordo para deixar o clube agora. Não, mas o Odivan também era o cara que o Náutico ficava o tempo todo pensando, meu irmão, se esse cara pisar num caco de vidro, é mais 6 meses. Aí então, você vai e renova com ele, tá ligado? Mas eu acho que renovou até o final da Série C por conta da falta de zagueiro, né? Ficou parecendo isso. Só que aí é isso, né? Só que aí nessa própria matéria eles dizem que não vão ao mercado. Véi, ninguém sabe o que tá fazendo. Tá mas acertou. O Náutico falta jogador. Aí ele renova um jogador péssimo para poder repor esse jogador que não tem. Aí o jogador sai e ele não repõe, assim. E o Náutico diz que foi boa a saída do jogador que ele acabou de renovar. Na moral, o pelo menos saiu, tá ligado? Assim. Não, tudo bem, mas veja, essa saída, a renovação, saída, tudo envolvendo o Odivan, que inclusive passa por 2 gestões, né? São 2 gestões. É um retrato do Náutico, como o futebol do Náutico é gerido. Isso é um resumão. Qualquer pessoa chegar um estudo sobre futebol, pegar um curso de futebol, chegar assim, olha, como é feito o futebol em Pernambuco, no Brasil. Agora fazer, olha, veja só, tem esse caso clássico do Clube Náutico aqui, ó. Eles contrataram um jogador que eles não tinham nenhuma convicção, o jogador praticamente não foi utilizado, aí ele foi machucando e foi renovando. Depois, quando ele estava assim, na hora de agora para dispensar, renovaram, pra ele ficar, aí do nada surgiu um time, levou ele embora, e o Náutico disse, foi bom ter levado ele embora. Pronto. Cara, eu acho assim, eu acho que tem uma deficiência muito grande no mercado de falta de profissionais que consigam gerir o futebol, porque é impressionante, velho, como tudo se faz no Náutico assim, e é uma incapacidade de gerir esse clube, velho. Assim, eu acho que isso é no Náutico, por quê? O Náutico trouxe o Edgar Montemor, só que ele aparentemente não faz a função a qual ele fez em outros clubes. Ele aqui no Náutico é mais um tarefeiro. O problema é que o cara, Chapo, para poder... É porque, assim, a gente às vezes acha que é só contratar e só fazer time. Mas eu falo na coisa mais ampla, tá ligado? E o cara Mas é porque contratar e fazer time é mais midiático do que o tarefeiro. É o tarefeiro. Então, o que falta é o cara que manda em tudo, pô. E o cara que manda em tudo, geralmente no Náutico, quem fica com esse cargo é um abnegado, tá ligado? Aí dá Por quê? Porque esse cara quer ganhar força política para ser presidente no futuro, pô. Então esse cara não vai botar isso para Montemor. Porque se Montemor monta um time fuderoso no Náutico, o Náutico sobe, todo o crédito ia para Montemor, pô. E ninguém ia falar de Granja. Por quê? Porque Granja ia ficar fazendo os trabalhos de bastidor, os trabalhos que seria mais importante para ele fazer ali. Aí o que ele faz? Ele inverte, ele joga o trabalho para Montemor fazer e ele fica no trabalho de tirar foto com camisa, essas coisas. Agora, tu sabe o que é foda? Que dizem que geralmente as SAF enxuga tudo isso, né? Eu vi alguém falando que na do Santa seria só 2 pessoas. Tá aí. Eu acho que é porque hoje teve umas polêmicas aí em torno da SAF do Santa. Eu não sei em que pé tá, até Cadá aí andou postando coisa. Mas eu queria que essa SAF do Santa andasse logo para poder a gente ver ela funcionando na prática. Independente do resultado esportivo, para ver o dia a dia. Quantas pessoas são necessárias para poder tocar. Porque, às vezes, dá impressão para a gente aqui que precisa de muita gente. Parece que falta força de trabalho. Aí chega uma SAF e diz que vai com 2 pessoas. Com 2 pessoas vai gerir a porra toda. Um CEO e um cara chefiando o futebol. Pô, na do Náutico tem um monte de gente, pô.
E o Eu serviço. acho que mas- no Cruzeiro é meio assim também, viu? É pouca gente lá na parte de gestão de futebol. Mas é porque, Eu tipo, por exemplo, no Cruzeiro, o CEO era Alexandre Matos. Alexandre Matos já é um executivo, tá ligado? Ele faz tudo, né? Ele era, né? Foi pro Santos agora. É. Mas ele faz tudo já. Ele, tipo, talvez você centralize muito o poder e aí você também precisa ter confiança para centralizar em Agora uma tem um pessoa. problema também, João. Agora tem um problema, João, que eu acho que o mercado não está conseguindo suprir essa necessidade. Porque vê só, quem sai do mercado é o Betão, pô. É o cara que acabou de ser jogador, aí ele faz um custo bosta da CBF, que o cara faz aquele curso da CBF, o cara se acha foda. Quem é que dava aula naquele curso ali? Mazola, pô. Mazola dava aula, pô. Meu irmão, Mazola era o professor. Mazola, inclusive, disse que tinha sido professor do antigo treinador, né, de Alan Al. Não, os cara falam desse O meu curso. aluno. É porque quando o cara fala curso, você pensa o quê? O cara faz medicina, né? 6 anos, depois não sei o que lá. Meu irmão, são 14 horas, pô. São 4 aulas online. O que falta, na verdade, Chapo, é a prática. Meu irmão, a turma sai desse curso sem ter sentido o cheiro de Do gente mangueirão. dentro do vestiário, porra. A turma não sabe o que é cheiro de suor de jogador, pô. Aí chega lá, o jogador engole você. Meu irmão, um Betão da vida, ele veio com tanta teoria que ele tava mais preocupado em dar entrevista para podcast, chamar aquele treinador que foi até para Barroquinha e mostrar PowerPoint no Instagram dele, do que de fato pegar a mão na massa. Tanto é que quando Que é o que ele era de mais fraco, né, Ati? Ele focou na parte que ele tinha de mais fraca. Exato, quando foi perguntado para ele sobre isso, ele disse: não, eu não sou responsável por resultado. Como é que é? Oi? Tu não é responsável pelo quê? Tu ganha 55 mil e não é responsável pelo resultado. Quer dizer que, independente do resultado que acontecer, tá de boa. E ele falava isso de uma maneira bem taxativa, viu? Assim, se ele recebesse 5 mil, concordaria com ele. 5, 6, 7. Beleza. Era por isso que aqui a gente ficava puto e teve meu irmão, olha, se tem uma pressão que a gente tomou aqui em 6 anos que a gente faz do Timbucast, foi no caso Rodolfo. Mesmo a audiência da gente enchia o nosso saco com o Rodolfo, porra. Meu irmão, a turma foi injusta com o Rodolfo pra caralho. Rodolfo ganhava 7 mil, 8 mil, uma coisa assim. E a turma, meu irmão, dizia que tudo de ruim estava acontecendo no Náutico, que aconteceu no passado, que aconteceu no futuro. E no presente era só a culpa de Rodolfo. Teve uma época que Rodolfo virou um tarefeiro, pô. E dos bons. Inclusive, muita gente lá no Náutico hoje diz que sente falta de um Rodolfo, porque a parte que ele fazia, hoje em dia, não é feita da mesma forma. Então, no que Rodolfo se procurava fazer, ele fazia de forma eficiente. E a turma enchendo o saco, diretor de computador e tal, e tudo é responsabilidade dele, aonde pouco era a responsabilidade do cara, pô. Betão, Enfim. só dele ter sido capitão do Corinthians, tipo, já é meio caminho, 75% do caminho. Só que ele foi pra teoria. Porra, talvez não precisasse tanto. Né? Talvez precisasse só da imposição de quem ele era, não de um curso que ele aprendeu. Bem, além da saída de Odivan, a gente também tem outras novidades em relação ao futebol. A gente vai trazer a partir de agora também mais uma notícia aqui do GE. Deixa eu pegar aqui. Agora, Náutico ganha 2 retornos para enfrentar o Tombense. Na verdade, são 4, né? Pelo que eu pude me informar. Arnaldo, Paulo Sérgio, João Maestro e Cauã Maranhão também. São 4 atletas que estão voltando, Chapo. Eita, cadê Chapo? Pô, quando eu voltei a janela aqui para a live, o Chapo tinha saído. Mas, enfim, são 4 jogadores voltando e que isso muito me faz pensar, João, no segundo tempo dos jogos. Porque a gente sofreu demais contra o Maringá na hora de repor, né? Na hora de fazer reposição.
E aí a situação, ela tem uma perspectiva de dar uma aliviada, né? O elenco da gente, sim, todo mundo sabe que é curto. Você ganhar reforço dentro de casa é extremamente importante, principalmente de jogadores. Se você vê o Arnaldo era destaque do time. Arnaldo estava numa sequência de assistências muito grande. Então, assim, você ganha a opção e ganha uma opção que estava sendo destaque, querendo ou não. O João Mastro, eu nem acho que ele fez tantos bons jogos pelo Náutico assim, mas é um cara que tem, pelo menos na teoria, na característica, pode encaixar na equipe, então fica mais importante, fica mais difícil, talvez, você ter um Ryan jogando, por exemplo, contra Tombense e Carlinhos está suspenso. Então, assim, talvez você consiga ir para um jogo desse sem sentir tanta ausência de um jogador que tá suspenso. É importante demais, assim, eu não espero que o Náutico tenha muitos reforços na janela, então todo mundo tá apto, é de uma importância extrema. E aí, Atos? Não, na verdade, foi as cartas que a gente colocou lá atrás, né? Veja só, eu não sei como vai ser a sequência do campeonato pro Náutico. Eu espero que de maneira mais positiva. Hoje eu tenho até confiança que isso aconteça. Eu estava confiante que a gente ia conseguir desempenhar contra o Maringá. Graças a Deus a gente conseguiu a vitória. E eu também estou bastante confiante para esse próximo jogo da Tombense. Mas se a gente for remontar a exatos 30, 35 dias atrás, eu externava muito que eu estava muito preocupado com o Náutico, porque a gente olhava para o campo e o Náutico estava completamente desfigurado. Naquela entrevista de Montemor, ele falando que não ia contratar, como não contratou, na verdade veio até menos do que ele chegou a especular ali, porque se falou em um zagueiro, um lateral e mais um outro jogador que podia ser um meia, podia ser um atacante de lado, esse jogador nunca veio. Então foi menos até do que ele apontou ali naquele momento, que a gente já achou pouco. Porque ele desenhava um Náutico como vai ser o Náutico agora, mais ou menos agora, dos próximos jogos. Mas na época não era esse Náutico. E a gente teve que enfrentar 2, 3 partidas nessa situação. Era Ponte Preta, o ABC, tinha mais esse próprio jogo do Maringá, que era um Náutico ainda muito remendado. E a gente dizia, veja, o Náutico precisa sobreviver nesses jogos para que a gente tenha 2 cartas. A carta dos jogadores voltando de lesão e outra, que é os jogadores, não só os jogadores que estão para voltar ainda, até os que já estão voltando. Na época era Vinícius, era Mezenga, eu acho, que se machucado também, para que eles tenham um ritmo e um condicionamento. Essas 2 cartas, assim, essenciais. Porque a partir desse jogo da Tombense, a gente já tem quase todo mundo voltando aí, mas mais que isso, a gente tem um Macho que vai voltar agora e um Arnaldo que vai voltar agora, mas a gente tem o Vinícius com 2 jogos na bagagem. E com mais esses 15 dias agora de preparação. Para um cara que teve uma operação como o Vinícius teve, isso é crucial. Pô. Porque não é só o cara voltar da lesão, não. É o cara entrar numa forma que você passa a confiar no rendimento daquele jogador. Então, o Náutico está indo muito baseado nesses 2 fatores. O jogador voltar de lesão e de os jogadores conseguirem um bom condicionamento. Para aí o Náutico hipotético, que não é garantia de nada. Vamos lembrar que o Náutico perfeito, com todo mundo à disposição, foi o que perdeu do Itabaiana. E muito por isso teve a mudança de treinador. Então é esse Náutico que a gente tem esperança de que ele consiga entrar dentro dos 8 colocados, do G8, e mais do que isso, ganhe um corpo, ganhe entrosamento, ganhe encaixe, ganhe sequência para, quem sabe, a gente disputar de fato o acesso. Eu acho que uma carta que eu estou tentando me apegar é a questão do físico. Acho que até depois do jogo do ABC, eu comentei aqui no pós-jogo que parecia que o Náutico tinha estabilizado a questão física, conseguiu jogar um jogo inteiro com 10, sem sofrer muito. As lesões deram uma acessada e a gente ia começar, a partir de agora, colher o fruto. Assim, a gente passou pelo momento de dificuldade ali, o físico pesou, teve muita lesão, a gente ficou esfacelado
E talvez agora seja o momento de colher. Seja o momento de chegar num jogo e atropelar fisicamente. Eu estou colocando minhas fichas muito nisso. Eu acho que talvez a gente consiga dar essa estabilizada, não ter tanta lesão, para que esse tempo aí que a gente passou de sofrimento venha agora em vantagem física contra os adversários. Vamos aguardar para ver se tem menos sofrimento, né, Chapo? Eu tô no pique de Atos aí. Eu tô imaginando que o Náutico volta mais forte. Mais forte não, volta mantendo o crescimento que ele já estava. O Náutico, se você pegar o recorte ali dos últimos, era 5 ou 10 jogos, né? Não, 10 não, 5 jogos. O Náutico era o terceiro colocado, se eu não me engano. Então eu acho que o Náutico está numa crescente que provavelmente será mantida, até porque vai ter acréscimos, né, no time. Então a tendência é que o Náutico volte melhor. Essa parada muita gente reforçou, não, né? Pelo contrário, eu vi mais time perdendo jogadores. Eu não vi muito de reforço perdendo. não. Então a tendência é o Náutico estar ainda um pouco melhor para a sequência, né? Então eu vejo um horizonte melhor. Eu só acho que o Náutico demorou um pouco para acordar, e aí deixa o Náutico numa margem pequena de erro, né? Que é preocupante. Teve jogo, Chapo, que a gente estava jogando com o Índio, com o Felipe, Sim, com falta de confiança após aquele jogo do São Paulo. Talicinho foi titular, pô. Assim, O Náutico estava no fundo o Náutico estava pegando o jogador do fundo, assim. Quem está disponível? Fulano. A renovação do Edivan, eu acho que foi muito isso. O desespero de, meu irmão, não tem ninguém. Daqui a pouco vai jogar. Daqui a pouco não tem nem Índio. Vai botar quem para jogar? Então, mantiveram o Edivan por causa disso. Só que agora, passado o desespero, eu acho que o povo está mais tranquilo. Vai falar, deixa o Edivan ir embora.